Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Motivo de alegria, mas essa oportunidade que o Senhor nos concede de trazer a palavra dEle. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem, a qual o Senhor colocou no meu coração, no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 7, uma mensagem bem conhecida, mas eu creio que nessa noite o Senhor ainda tem a falar conosco. Aleluia, Jesus. Tem por título a bondade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Glória a Deus, vou orar ao Senhor. Deus poderoso, Deus santo, muito obrigada, Jesus, por esta palavra que o Senhor, ó Pai, nos fala nessa noite. Eu te agradeço, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor nos ensina a pedir, o Senhor nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, Pai. Por isso, ó Deus, eu quero te pedir nessa noite, no nome santo do Teu Filho amado e querido Jesus Cristo, que essa mensagem, Pai, venha alcançar as vidas, ó Pai, e que ela venha, Senhor, fazer o efeito necessário, Pai. Ó Deus, que haja salvação, que haja avivamento na fé de cada um, Pai. Ó Deus, que haja milagre, Senhor, na vida de cada ouvinte, Pai. Ó Deus, assim eu te peço, colocando nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida e a vida de cada um que nos ouve, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu achei interessante essa passagem, a qual o Senhor, Ele nos ensina a pedir. E o Senhor faz uma comparação interessante, né, quando Ele nos ensina a pedir, que Ele vai nos dizer a respeito de nós, né, que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele, que é bom. Porque bom é o Senhor, né, irmãos? Nós sabemos que o ser humano, ele tem a natureza má, ele tem a natureza ruim, né? Mas mesmo assim, o Senhor, ele nos convida a nos comparar com Ele. E eu quero aqui nessa noite fazer essa comparação, porque eu tenho filhos, né? Eu tenho 3 filhos e a gente não doa, a gente não dá algo para nossos filhos, a gente não abençoa simplesmente por eles serem bons ou por eles fazer algo que nos agrada. Muitas das vezes, até mesmo quando a gente não tem muito a falar de bem, de bom dos nossos filhos, nós os abençoamos, porque nós vemos a necessidade de abençoar ele, de dar, né? Nós criamos, educamos, mas muitas das vezes o filho ele não sai da forma como que nós queremos, né? Ou muitas das vezes nos decepcionamos com alguma coisa, né? Algo ali que eles fazem nos desagrada, mas isso não nos impede de abençoar os nossos filhos quando eles nos pedem algo. E eu fico imaginando o Senhor, porque muitas das vezes nós não nos achamos dignos de pedir algo ao Senhor, porque nos achamos em falha, porque nós não somos tão frequentes, tão participantes, como outras pessoas dentro do Evangelho, que nós muitas das vezes até conhecemos, e muitas das vezes nós nos julgamos. Eu falo isso porque eu tiro por mim mesma. Muitas das vezes eu me privava de pedir algo para o Senhor, porque eu não achava digna de receber. Por mais que eu tentava fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, eu julgava não fazer tão bem quanto eu gostaria de fazer ou quanto o Senhor gostaria de receber que eu fizesse. Mas
E por isso, eu muitas das vezes deixava de buscar, de pedir aquilo que o meu coração almejava, aquilo que eu sonhava. Mas um dia, eu lendo essa passagem, me chamou muito a atenção, porque o Senhor, Ele fala que nós temos que pedir, que quando nós pedimos, nós, né, recebemos. Né? E Ele fala ainda, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quando nós pedimos, nós recebemos, quando nós buscamos, nós encontramos, e quando nós batemos, a porta se abre. Então, isso foi muito importante para mim, porque agora eu sei que se eu alcanço algo do Senhor, não é porque eu mereço, não é porque eu sou boa, mas é porque Ele é bom. É porque Ele é galardoador daqueles que Ele ama. É porque Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça. E mesmo o Senhor sabendo do que eu preciso, mesmo o Senhor sabendo do que eu necessito, muitas das vezes é necessário eu me prostrar diante dEle e reconhecer que eu preciso dEle. E falar para Ele aquilo que eu preciso dEle. E assim Ele vai me abençoar. Né? Então o Senhor, Ele nos fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Ele que é bom. E o interessante, irmãos, nessa passagem, é que o Senhor, Ele fala assim, Ele nos compara e Ele nos fala assim, como é que eu digo? Se o teu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se ele lhe pedir um peixe, você vai dar uma serpente? E isso é muito interessante, porque quando nossos filhos eles vêm nos pedir algo, né? Cada filho é um filho. O meu caçula, por exemplo, quando ele vai me pedir algo, ele vem todo sem jeitinho, assim, tímido, com vergonha, sem jeito. Mas quando ele pede, quando ele fala, o coração da gente derrete e a gente acaba dando um jeito, às vezes mesmo sem a gente ter a condição de lhe dar aquilo que ele precisa, a gente dá o nosso jeitinho e acaba doando. Agora, imagina Deus que é poderoso, imagina Deus que é bom, que é maravilhoso, o que Ele não vai nos dar. E eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos ainda algo mais interessante que o Senhor nos ensina também. Jesus, Ele nos conta uma parábola, né, lá no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, ele vai falar a respeito de um juiz iníquo e de uma viúva. É porque muitas das vezes, eu acho interessante isso, porque muitas das vezes nós buscamos algo no Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, e nós até confiamos naquele momento algo que a gente pede ao Senhor, mas esse nosso pedido, essa nossa causa, às vezes ela tem uma certa demora para poder se realizar, né, para poder acontecer nas nossas vidas. E muitas das vezes nós acabamos desistindo de pedir, nós desistimos de acreditar que essa bênção vai chegar, que esse milagre vai ser realizado e que nós vamos alcançar aquilo que nós colocamos diante do Senhor. E lá no capítulo de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, o Senhor ele vai nos falar a respeito de um juiz e de uma viúva. Né? A Bíblia vai dizer assim, glória a Deus, aleluia. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Né? Então, quando Jesus ele conta essa parábola, ele está nos orientando a orar sempre e não nos desanimar, e não desacreditar que o que nós estamos buscando vai acontecer. Nós apenas devemos ter fé e perseverar na oração, assim como ele nos orienta. Ele diz assim que havia naquela cidade um certo juiz que não temia nem a Deus e nem respeitava homem algum. Mas também naquela mesma cidade havia uma viúva, a qual ia ter com ele todos os dias, pedindo a ele que lhe fizesse justiça. E por algum tempo, ela foi e não obteve resposta, porque ele era um homem mau, ele era um homem
que não temia Deus, não respeitava homem algum e não estava nem aí para nada e nem para ninguém. Mas aquela viúva, mesmo sem obter a resposta, ela continuou insistindo, ela continuou indo dia após dia até aquele juiz. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz assim, que por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse contigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei-lhe de fazer justiça, para que, enfim, ela não volte e me importune. Né? Então, aqui, a palavra do Senhor vai dizer que o juiz, ele fez justiça, ele julgou a causa daquela viúva, porque ela já estava incomodando ele, ele já estava incomodado com o fato de todos os dias ela ir na casa dele e pedir a ele: por favor, Senhor, julga minha causa. Eu imagino aquela viúva indo todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana, não sei, a Bíblia não nos esclarece, mas eu imagino aquela mulher indo todos os dias, né, com a persistência, com a insistência dela: julga minha causa, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa. Né? E aí a Bíblia vai nos dizer que ele julga a causa dela. E aí Deus, ele vai e nos compara, e se compara mais uma vez com cada um de nós. Ele vai falar lá no versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, essa é uma pergunta interessante que o Senhor nos faz, né, irmãos? Porque muitas das vezes nós buscamos e não encontramos a nossa resposta, a nossa vitória no tempo em que nós queremos, porque o tempo não é nosso. O tempo, ele é do Senhor. O tempo é de Deus. Mas o que nós temos que fazer é o mesmo que aquela viúva. É bater, insistir, persistir e não desistir, porque no tempo de Deus a nossa vitória vai chegar. Aquilo que nós buscamos, nós alcançaremos, porque o Senhor é bom, né? E Ele fará juiz da sua bondade, da sua justiça sobre aqueles que o buscam, né? Então nós devemos perseverar nas coisas do Senhor. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Então, nós temos que perseverar sempre na oração, não nos desfalecer, porque quando o Senhor nos pergunta, né, se quando Jesus voltar achará fé na terra, é porque muitas das vezes tem pessoas que buscam e acaba desfalecendo, desacreditando: ah, Deus não tem me ouvido, Deus não me responde, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. E Deus, ele faz sim, porque muitas das vezes é porque não é o tempo que o Senhor tem para nos abençoar. Muitas das vezes, se Deus abençoar com aquilo que você tem tanto buscado, hoje você não perseverar na presença dEle, você não continuará nos caminhos dEle. Então, não é o tempo certo de você estar recebendo a tua bênção. Então, nós temos que perseverar na oração, temos que perseverar na nossa fé diante do Senhor, independente se a resposta já chegou ou se ela ainda vai chegar. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus, ele é bom e ele não deixa cada um de nós desfalecer sem a resposta, né? Tem algumas pessoas que eu anotei aqui, que eu gostaria de lembrar aos irmãos, que perseveraram na fé e alcançaram bênçãos extraordinárias da parte de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer a respeito de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, né, a qual passou por grandes lutas, por grandes batalhas, né? Ele foi insultado por causa da sua vida de oração. Tentaram até
pegar Daniel através da sua vida com Deus. Mas Daniel, mesmo depois de um decreto, né, porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, né, que eles armaram para jogar Daniel na cova do leão. Mas mesmo depois de um decreto, Daniel, ele perseverou na oração. A Bíblia vai nos dizer que Daniel orava 3 vezes por dia. Tentaram impedir Daniel de orar, mas ele, mesmo sabendo que ia ser jogado na cova do leão, ele preferiu, ele escolheu continuar a ter uma vida de oração diante do Senhor. A Bíblia vai nos falar também, irmãos, a respeito de Ana, né? Ana, que tinha ali uma vida de humilhação, porque ela não podia dar filhos ao seu esposo, né? E a outra esposa do seu marido tinha filhos e a humilhava por causa disso. Mas um belo dia, Ana colocou no seu coração que no dia que os servos do Senhor fossem ali ofertar ao Senhor, apresentar-se diante do Senhor, ela também ali resolveu se colocar de joelhos, se humilhar perante o Senhor, orou Ana ao Senhor, fez um voto ao Senhor, e o Senhor abençoou, abrindo a madre de Ana, abençoando-lhe um filho, assim como ela tinha pedido, um filho varão, que foi Samuel, né? E a partir de então, Ana teve ali mais 6 filhos. Por que não falar de Elias, né? Elias era um homem de oração, e a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, quando Elias ali se debate, né, com os profetas de Baal, né? E porque Elias profetiza e acontece de não chover, e a profetisa Jezabel tenta ali matar Elias de todos os jeitos, e quando ele se depõe diante daqueles homens, né, Elias faz ali um desafio para aqueles profetas, para aqueles homens, para aqueles falsos profetas, na verdade, né, que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E a Bíblia vai nos falar que depois daqueles homens clamarem, se rasgarem, gritarem por um Deus falso, por um Deus que não existia, até ao ponto de Elias zombar dele e dizer assim: olha, agora é a minha vez. E durante um dia todo aqueles homens clamaram por um Deus falso, mas quando Elias prepara ali o holocausto para o Senhor, e ele fala: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus de Israel. E através da oração de Elias, fogo cai do céu e consome todos os holocaustos, todo aquele holocausto ali, né? E foi uma bênção, né? E quantos são os outros homens de Deus que nós poderíamos aqui estar falando, né? De Eliseu, de Ezequias, né? Então nós temos que ter, irmãos, em primeiro lugar, o hábito de orar. A oração, ela deve ser um hábito de todos nós que servimos a Deus, todos nós cristãos, todos nós seres humanos, na verdade. Ela deve ser como o ar que nós respiramos. Nós não podemos acordar sem antes elevar os nossos olhos a Deus e agradecer a Ele, fazer a Ele nossas petições, para que o nosso dia ele venha ser um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. Então, que nessa noite, a palavra que eu venho trazer é que Deus, Ele é o nosso Pai. Da mesma forma que talvez você tenha um filho, né? Muitas pessoas que ouvem o canal talvez possam não ter filhos, mas você é um filho. Então, nós sabemos que quando nós somos filhos, nós temos liberdade de falar com os nossos pais, né, de pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. Então, a oração, quando nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor para pedir ou para agradecer, é um diálogo que nós temos com o nosso Deus. Então, que você nessa noite possa aprender, possa se colocar, né, na posição de adorador, de alguém que fala com Deus, que tem intimidade com Deus, porque o pai, o filho, ele tem que ter a intimidade, a liberdade de falar aquilo que pensa, de desabafar, de
de estar compartilhando seus sonhos, seus pensamentos, né, sua gratidão e os seus desejos. E assim devemos ser nós com o nosso Deus, né, que nós possamos, a partir de hoje, ter uma vida contínua de oração, uma vida diante de Deus com intimidade, porque eu sempre gosto de falar, irmãos, você só sabe o que eu quero se eu te falar, se eu dialogar com você, se eu expressar para você aquilo que eu estou precisando. Deus, a Bíblia fala que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração e ele conhece a nossa necessidade. Mas ele também nos ensina a falar para ele, a expor diante dele aquilo que nós precisamos e aquilo que nós precisamos, e aquilo que nós necessitamos. Então, por isso, nessa noite, eu te convido a ter uma vida de oração, a ter uma vida contínua, porque a partir do momento que você tiver uma vida contínua de oração diante do Senhor, você vai ser uma pessoa mais que abençoada, porque o seu Deus, o meu Deus, ele é dono de tudo e ele é galardoador daqueles que o amam e que o buscam. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, e eu quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.